Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. E nós vamos ler juntos os versículos 19 e 20. O Espírito Santo me incomodou bastante nos últimos dias para abordar um pouco mais um assunto importantíssimo dentro do Evangelho, que diz respeito à obediência. E eu quero tentar fazer isso em duas partes. Se Deus permitir, eu continuo domingo que vem. Eu vou tentar fazer de uma maneira que cada reunião o assunto tenha começo, meio e fim, mas ele vai fazer muito mais sentido com as duas partes do que só cada uma delas sozinhos. Mateus capítulo 28, 19 e 20 diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Bom, essas palavras de Jesus são classicamente adjetivadas ou classificadas como a grande comissão. Suas últimas palavras antes de ser elevado aos céus, suas orientações finais aos seus discípulos a respeito do andamento do reino de Deus aqui na terra. E basicamente o que Mateus registrou como façam discípulos de todas as nações, Marcos no capítulo 16 diz: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. A ideia de pregar o evangelho é que por meio das boas novas a salvação é anunciada e pode haver a devida resposta de arrependimento e fé. No entanto, a nossa missão é mais do que apenas pregar o evangelho. Aqueles a quem pregamos e abraçam a fé devem ser discipulados. E eu gosto muito da forma como Mateus registra isso: façam discípulos das nações. Esses novos discípulos de Cristo vão precisar de uma profissão pública da sua fé, que acontece por meio do batismo. Então o Senhor Jesus também orientou a que nós batizássemos esses discípulos que foram feitos. Mas igualmente importante, não menos importante do que as orientações anteriores, é a que Jesus diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Em outras palavras, Jesus diz: o evangelho que eu quero que vocês anunciem comunica as boas novas da salvação, chama as pessoas a um compromisso de discipulado e de profissão pública do batismo. Mas esses novos discípulos têm que ser ensinados, orientados. Ensinados e orientados a respeito de quê? A guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Basicamente, Jesus está dizendo: há um código não apenas de valores, mas de mandamentos que precisam ser comunicados com um único propósito: que eles sejam guardados, praticados e obedecidos. O tema da minha mensagem hoje é o Evangelho da obediência. Obediência não é um assunto periférico quando nós falamos do Evangelho e da doutrina bíblica. Ele na verdade permeia o cerne das principais doutrinas, principalmente o que nós na teologia chamamos de soterologia, a doutrina da salvação. Todo o processo, desde a conversão, a santificação, a vida cristã, envolve obediência. Aliás, a questão da obediência é o ponto central do que foi comprometido lá na queda. E nós não podemos ignorar o quão importante é o assunto. Então o Evangelho é um evangelho de obediência, não apenas porque Cristo exige obediência dos seus discípulos aos seus mandamentos, mas também porque ele é a restauração do plano original, do plano divino para a humanidade, que foi comprometido lá no Éden desde a queda. Evidente que Deus nos criou para andar em obediência, o que se presume pelo fato de que tão logo criou o primeiro casal e o estabeleceu lá no jardim do Éden, Deus deu ordenanças. Uma delas, que era muito clara, e nós temos o registro, é a seguinte: vocês podem comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor está falando de uma árvore específica, de um fruto que nós podemos classificar como algo espiritual. Então, por amor à palavra de Deus, não chame isso de maçã, né? Mas ele diz: isso vocês não podem comer, está proibido. Então logo o homem desobedece, peca. A pergunta de Deus em Gênesis capítulo 3 verso 11 é a seguinte: você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse. Deus está dizendo: eu dei uma ordem. Em outras palavras, ele está dizendo: não foi uma sugestão, não foi uma espécie de hashtag fica a dica, não foi um conselho, era uma ordenança. E a quebra dessa ordenança se caracteriza na desobediência.
Aliás, na releitura que o apóstolo Paulo faz em Romanos 5 do que acontece lá atrás com Adão, ele diz no verso 19 de Romanos 5, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Em Romanos 5, quando ele introduz o assunto do que acontece com o primeiro homem, ele diz: por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Lá no verso 19 diz: a origem de todo problema é a desobediência. Mas ele diz que Adão prefigurava o que havia de vir, e ele está falando de Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo vai se referir a Cristo como o último Adão. E ele diz: assim como a desobediência de um estragou toda a humanidade, a obediência de outro. E a Bíblia diz que Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. A Bíblia diz que a sua obediência forneceria a mim e a você solução. Isso não significa que porque ele obedeceu, providenciou redenção, então eu e você podemos viver de qualquer forma e não há preocupações com obediência. Aliás, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, ele diz: eu temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou a Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou seja, agora que Cristo se manifestou, que aquilo que se perdeu lá no início foi restaurado, ele diz: eu ainda me preocupo que vocês, da mesma forma como Eva, se deixem seduzir e sejam atraídos pela desobediência. Então o risco de que o problema ou a história se repita ainda existe, mas nós temos claras orientações sobre uma vida de obediência a Deus. E eu quero te mostrar, a ideia da mensagem de hoje é muito mais o aspecto doutrinário, apresentar, uma visão mais abrangente do assunto de obediência na Bíblia, ligado mesmo a uma questão doutrinária. A primeira questão que eu quero destacar aqui é a relação que a Bíblia faz entre salvação e obediência. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 15, no verso 18, falando do seu chamado ao ministério, focado principalmente nos gentios, o apóstolo Paulo diz assim: porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras. Quando ele fala de obras, não vai falar só do trabalho, mas ele vai dizer que além de pregar, haviam sinais confirmando a palavra. É o que ele continua falando no verso seguinte, mas ele define o seu ministério da seguinte maneira: conduzir os gentios à obediência. Ele poderia simplesmente conduzi-los à fé, conduzi-los ao evangelho, conduzi-los à salvação, mas a classificação obediência é intencionalmente colocada aqui, porque ela resume e expressa aquilo que Deus tem procurado trabalhar em nós. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Logicamente, a verdade proclamada do evangelho, mas quando obedecida, tem trazido e gerado o que? A Bíblia diz: a purificação da alma. Em Romanos, no capítulo 10, no verso 16, o apóstolo Paulo diz: mas nem todos obedeceram ao evangelho. Interessante que, se você olhar os versículos anteriores, ele está falando sobre crer. Quando você olha o versículo posterior, ele diz: e assim a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas no meio disso tudo, ele relaciona a obediência e diz: nem todos obedeceram ao evangelho. Uma forma simples de entender isso é que antes da conversão, a classificação, o adjetivo que a Bíblia dá a mim e a você e a forma como vivemos, nós éramos chamados de filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, de 1 a 3 diz: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo pontua que tínhamos um problema de natureza, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ele mostra que essa condição de natureza nos levou a atender os desejos da nossa própria carne e andar em rebeldia contra Deus, mas satisfazendo a nossa vontade. Ele mostra que o espírito das
da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, encontrava por essa forma rebelde livre acesso para influência e controle nas nossas vidas, e nos classifica antes da conversão, não só como quem espiritualmente estava morto, mas a razão disso, filhos da desobediência. Ou seja, não importa a perspectiva que você olhe, sempre a Bíblia está relacionando o assunto de salvação com obediência. Por outro lado, depois da conversão, eu e você recebemos uma outra classificação na Escritura. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 14, ele diz: como filhos da obediência, agora não mais da desobediência, mas como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Aliás, o que ele vai falar no verso seguinte, o 15, é: pelo contrário, segundo é santo aquele que o chamou, sede também vós santos em todo o vosso procedimento. E no verso 16 ele diz: porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então Deus está dizendo, agora vocês são filhos da obediência. Qual é a ideia? Não se amoldem às paixões de antes, que os mantinham na desobediência. Pelo contrário, sigam crescendo em santificação, crescendo e aperfeiçoando a obediência de vocês. Quando olhamos para outras declarações da palavra de Deus, nós percebemos que a obediência entra naquilo que a gente pode chamar no cerne, no propósito pelo qual salvação é oferecida. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Então, a declaração é muito forte, porque ela carrega o indicativo de propósito. Para, Deus nos elegeu, somos eleitos. Ele explica que é segundo a presciência divina. Esse é outro assunto, não vou discutir aqui. Mas para quê? Para a obediência. Então, nós não podemos simplesmente ignorar o assunto da obediência, a sua importância, nem desconectá-lo da obra de salvação. Hebreus capítulo 5, verso 9 diz: e tendo sido aperfeiçoado, o texto está falando de Cristo e da obra de Cristo, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então Jesus é autor da salvação para quem? Para os que lhe obedecem. A relação que a palavra de Deus faz entre salvação e obediência, ela é inquestionável, ela é repetida, ela é enfática, e essa recorrência nos mostra que ela sai do patamar de informação e vai para um outro terreno que nós chamaríamos de ênfase. Apesar de estar descarregando aqui uma overdose de versículos bíblicos, eu vou fazer isso até o fim, acredite, não estamos sendo exaustivos, não estamos esgotando o assunto. Se você gastar tempo estudando a palavra de Deus e prestando atenção no assunto da obediência, você vai ficar impressionado e vai reconhecer que ele aparece mais do que talvez você tenha prestado atenção. Mas quando a gente fala dessa evidente e inquestionável relação bíblica entre obediência e salvação, isso deixa alguns confusos. Eu já fui questionado várias vezes por pessoas que dizem assim: mas nós não somos salvos pela fé? Eu digo sim, é o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Vamos citar o 8 e o 9 junto. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, e a ênfase na fé para a salvação é inquestionável. Mas a mesma Bíblia faz uma relação entre fé e obediência. Não só entre fé e salvação, como vimos, mas entre fé e obediência. Em outras palavras, a obediência é uma expressão da própria fé. A carta de Paulo aos Romanos é considerado o maior tratado bíblico sobre justificação, fé, graça. E o apóstolo Paulo começa já nos primeiros versículos da abertura da carta e depois termina nos últimos versículos da mesma carta, usando uma expressão que ele repete no começo e no fim. A expressão é a obediência da fé. Romanos capítulo 1, verso 5. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. No final, Romanos 16, 26, falando do evangelho, e que agora tornou-se manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Então, essas declarações da obediência da fé mostram que, na verdade, a fé ela se expressa por meio da obediência. Então vamos considerar algumas coisas a respeito da fé. Sem elas, a gente pode dizer que a fé está incompleta. Primeiro, a fé tem uma confissão. Em Romanos 10, nos versículos 9 e 10, a Bíblia diz: se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo.
No verso seguinte, o 10, Romanos 10, ele diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão acerca da salvação. Então a fé tem uma confissão. Não adianta apenas crer no coração. Jesus diz: todo o que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. A fé tem uma confissão, mas a fé também tem uma visão. Pastor, mas a fé não é a convicção do que não se vê com o olho natural, mas ela tem a sua própria visão. Ela enxerga o que o olho natural não enxerga. Ela vê a materialização da declaração de Deus, da palavra de Deus. É por isso que Hebreus 11, 27 diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios 4, 18, diz: atentando, não naquilo que se vê, mas atentando. Atentar ali é fixar os olhos, atentando naquilo que não se vê. É possível enxergar o que não se vê, sim, pelos olhos da fé, porque a fé tem uma visão. Mas a mesma fé que tem uma confissão e que tem uma visão, ela também tem obras. Tiago pontua isso com muita clareza. Se você puder, me acompanhe nesse texto. Ele é um pouquinho maior do que os textos que nós costumamos ler durante a mensagem. Tiago, capítulo 2, eu quero ler do verso 14 ao 24. Ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Ele está falando de uma fé que não é completa. E ele pergunta: será que essa fé pode salvá-lo? Verso 15: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então preste atenção, Tiago não está falando de obras de caridade, embora a gente entenda que isso também é parte da vida cristã. Ele está dando um exemplo. Você olha para alguém que carece de comida e que carece de roupa para aquecer o corpo e diz: vão em paz, se aquentem, fique fato, não faz nada. Ele falou: isso não resolveu o problema de ninguém. Ou seja, você tem uma declaração bonita, mas inútil, que não produz resultado. Ele diz: da mesma forma é a fé sem obras. Ela tem a aparência de que funciona e tem solução, mas não funciona. Ele não está dizendo que as obras da fé são apenas aquecer pessoas ou dar de comer. Na verdade, ele vai apresentar obras que têm uma definição até um pouco diferente delas. Isso também é parte da vida cristã e eu não estou diminuindo. Mas é importante você entender que quando ele fala de aquecer o irmão ou de dar alimento, ele está dando uma ilustração e não a definição do que são as obras. Aí ele continua e diz o seguinte, verso 18: mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Ele está dizendo: tem fé que reconhece a existência de Deus, mas não te leva a se submeter a Ele. Os demônios estão em rebeldia contra Deus. Vamos continuar. Ele diz no verso 20: seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Eu estou lendo esse texto todo de Tiago porque esse texto de Tiago tem trazido dificuldade para algumas pessoas. Entre elas, vamos botar o ilustre Martinho Lutero, um dos ícones da reforma protestante. Alguém que ataca o sistema da sua época, dizendo: que conversa é essa de vender indulgência para perdão de pecados, de declarar que as obras são meritórias para a salvação. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, é mediante a fé. E nesse processo da reforma ele foi um dos cabeças que levantou essa bandeira e bateu firme nisso. Mas de repente você vai, quando lê material de historiadores que se referem a Martinho Lutero, você vai descobrir informações deles falando do desconforto que ele manifestava em relação à epístola de Tiago. Alguns chegam ao ponto de dizer: nós não sabemos quão precisas ou verdadeiras são essas informações, mas há apontamentos de que ele teria manifestado até mesmo o desejo de tirar a epístola de Tiago da Bíblia, porque para ele parecia contraditório. Deixe-me dizer algo: a palavra de Deus é perfeitamente harmônica em toda a sua revelação. Ela não se contradiz. Então, diante de qualquer aparente contradição, eu sempre digo às pessoas: a gente só tem que estudar um pouquinho mais, porque o que alguns estão lá chamando de contradição, e para mim é só aparente, eu costumo dizer, é um desafio de interpretação. O
que é que Paulo falou em Efésios? Que a gente é salvo pela fé e não pelas obras, e agora Tiago está dizendo que tem que ter obras e não ter fé. Em primeiro lugar, não é isso que Tiago está dizendo. Tiago o tempo todo advoga a presença da fé. Ele não fala de obras como um substituto da fé. Ele fala de obras como um complemento da fé. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que ninguém é salvo por obras, ele está falando de obras como um substituto da fé. Tanto que ele vai incluir as obras da fé lá em Efésios 2. O problema é que normalmente a gente cita o verso 8 e o 9 e esquece do 10. No 8 e no 9, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Traduzindo, o que Paulo está dizendo na carta aos Efésios é que nós não somos salvos pelas obras, mas que nós fomos salvos para as obras, porque as obras acompanham a fé. Quem está entendendo? Tiago não está dizendo o que Paulo falou. Ele está dizendo: você quer ter uma fé que não tem obras? Eu vou te dizer, essa fé é inútil, ela não vai produzir resultado, porque a fé bíblica, e ele vai argumentando com os textos bíblicos, ela tem que ter obras. Então ele não está falando de obras que substituem a fé. Ele vai reconhecer que Abraão creu em Deus, mas vai dizer que expressou a sua fé mediante o quê? Obediência. Hebreus 11:8, a galeria dos heróis da fé. Pela fé Abraão obedeceu a Deus, atendendo o chamado para uma terra que não sabia aonde era. Deus só diz: vai para um lugar que eu vou te mostrar no caminho. Ele, beleza, partiu, lugar misterioso. Vamos viajando, sem saber para onde estamos indo, até que Deus diga para onde estamos indo. O que significa isso? Ele tem que confiar em quem está dando o mandamento. E a obediência é uma expressão de fé. Então, eu estou tocando nesse assunto porque alguns tentam justificar: não, a obediência não pode ser parte da salvação, porque a salvação é pela fé. Não, mas a obediência é uma expressão da fé que salva. E a Bíblia diz: como uma fé que não tem a confissão vai nos salvar. A Bíblia diz: crer no coração, falar com a boca. Com uma fé que não consegue visualizar o que Deus propôs, e a eternidade em Cristo Jesus seria funcional para mim e para você. E assim como a fé ela é incompleta sem a confissão, sem a visão, ela é incompleta sem as obras. E a obediência, ela é pontuada aqui, principalmente no exemplo de Abraão, como sendo uma expressão da fé. Simplificando, o que eu e você precisamos entender é que salvação é claramente apresentada na Bíblia para quem não apenas crê que Jesus morreu em seu lugar e ressuscitou, mas que com a sua boca o confessa Senhor. Essa palavra Kyrios, que é traduzida como Senhor, ela para nós ela soa, eu diria, um tanto quanto confusa pela nossa lente cultural. Onde é que a gente usa a palavra Senhor? A gente usa a palavra Senhor para se referir a um homem casado. Aliás, eu lembro quando eu era recém-casado, alguém disse: pastor, o senhor? Falou: senhor não, você é tão jovem. Eu falei: senhor sim. Esperei a vida inteira para alguém me chamar de senhor, e não é agora que eu vou abrir mão disso. Mas salve você se referir a alguém, né, que já está casado, o filho se dirigindo ao pai: sim senhor, né? Ou dentro da cadeia de comando militar, quando o subalterno tem que responder uma voz de comando, né, de um superior na patente, e ele responde: sim senhor. É o máximo que a gente consegue ir imaginando. Bom, tem algum nível de respeito e obediência. Mas essa palavra traduzida Senhor, ela falava do amo. Quem era o amo? O dono de um escravo. Então, alguém só se dirigia a outro chamando de Kyrios, chamando de Senhor, quando ele estava na condição de escravo, e reconhecia: você é o meu dono, o meu possuidor. Eu não tenho vontade, eu vivo para fazer a sua vontade. Então, não há salvação sem confessar o senhorio de Jesus. E a essência do senhorio de Jesus envolve obediência. Em Lucas 6:46, Jesus diz: por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, Kyrios, Kyrios, mas não fazem o que eu mando? Ele diz: qual é o escravo que não obedece o seu senhor? Como que você declara que eu sou senhor e não me obedece? Então, não há salvação sem o reconhecimento do senhorio, e não existe senhorio sem obediência. E a gente fica relativizando demais o que deveria não só ser tratado de forma simples, mas básica. Então, simplificando o que estamos falando aqui, a salvação é para os que fazem de Jesus o seu Senhor. E a essência do senhorio é a obediência. Então, você vai encontrar inúmeros textos, declarações explícitas, inferências, declarações implícitas, girando em torno do assunto, que mostra uma relação entre salvação e obediência. E obediência e fé, que é o que nos leva à salvação. Segunda coisa que eu quero destacar como doutrina bíblica é que depois da experiência da porta, que é a conversão,
Jesus fala de uma porta e um caminho estreito que conduzem à vida. E a gente sempre simplifica a vida cristã em 3 etapas: porta, caminho e alvo. O que é a porta? É a conversão. João 3,5, Jesus disse: alguém não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Tem uma entrada. O que é a porta? É a conversão, a experiência de novo nascimento. Depois da porta você tem um caminho. Nesse caminho você avança, você progride em direção a um alvo. Paulo diz: eu prossigo para o alvo. O que é o alvo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É quando eu e você alcançamos a plenitude da salvação. Então, obediência é requerida não apenas na porta, como ato de sujeição a Cristo, mas a obediência será requerida de nós também ao longo do caminho. Em relação à porta, quando Jesus anunciou o Evangelho, o que é que ele pregou? Marcos capítulo 1, verso 15, diz que a mensagem de Jesus era simples. Ele pedia 2 coisas, são 2 imperativos: arrependei-vos, número 1, e 2, crede no Evangelho. Antes de chamar as pessoas a uma resposta de fé, ele chamava o arrependimento. O que é o arrependimento? É o reconhecimento da nossa condição de pecadores, em estado de rebeldia contra Deus. E então sim, nós vamos crer para a solução que Deus ofereceu aos rebeldes. Mas a solução não é para ser crida enquanto não houver um reconhecimento do problema. E quando eu e você nos arrependemos, nós estamos declarando: Senhor, até hoje tentamos nos governar em vez de sujeitar ao seu governo. Não deu bom, pelo contrário, deu ruim. Estamos reconsiderando, lamentando a escolha anterior e mudando de escolha, dispondo-nos a te obedecer a partir desse momento. Então a obediência envolve a atitude da porta, mas tão logo a vida cristã inicia, se espera de nós que a obediência continue. Em Romanos, no capítulo 6, de 16 a 18, Paulo diz assim: será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Em outras palavras, Paulo está dizendo: você sempre está obedecendo. Se você não está obedecendo a Deus, você pode estar em desobediência em relação a Deus, mas você está obedecendo ao pecado, ao impulso e à inclinação do pecado. E diz: a pergunta não é se você vai obedecer, é quem você vai obedecer. O pecado vai te levar à morte e a obediência a Deus vai te conduzir à justiça. Então ele afirma: mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado passado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues, e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Ou seja, a mesma obediência que vocês abraçaram de coração a forma de doutrina, agora vai conduzir vocês. Quando Jesus diz: façam discípulos das nações, batizando-os, porta, ensinando-os a guardar tudo que eu lhes tenho ordenado, caminho. A vida cristã segue sendo pautada por obediência. E acredite você ou não, essa obediência é uma escolha e ela pode ser interrompida se fizermos as escolhas erradas. Em Gálatas, no capítulo 5, no verso 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte para eles: vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar obedecendo à verdade? Então significa que alguém que passou pela porta em obediência e começou a trilhar um caminho em obediência, em algum momento, assim como Paulo sinalizou o temor de que se repita conosco hoje a história lá de Eva no Éden, ele também está dizendo que alguém pode deixar de obedecer. Então significa que o caminho segue sendo marcado pela obediência à verdade. Quem está entendendo, diga amém. Aliás, algo que para mim foi chocante foi descobrir anos atrás que, mais do que adoração, Deus espera de nós obediência. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, dos versículos 6 a 8, nós lemos o seguinte: Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Em primeiro lugar, Jesus fala de um povo que honra com os lábios, mas o coração está longe. Qual a definição de um coração longe? Ele diz: vocês simplesmente me adoram em vão, porque ensinam doutrinas humanas, que são preceitos humanos, mas rejeitam o mandamento de Deus. Ou seja, vocês inventaram as próprias regras e respeitam elas, mas não obedecem os meus mandamentos. Ele diz: e você acha que porque me adorou está tudo bem? Ele está dizendo: de jeito nenhum. Em outras palavras, está dizendo:
mais do que adoração, espero de você obediência. E acredite você ou não, essa ideia se repete ao longo da Escritura. 1 Samuel capítulo 15, versos 22 e 23, um texto, se Deus permitir, a gente aborda melhor domingo que vem. Quando Samuel vai confrontar Saul pelo seu pecado, ele diz, porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado da feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e o culto a ídolos do lar. Porque por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Aqui nós vemos o princípio, a lei de reciprocidade que eu falei semana passada. Porque você rejeitou a Deus, ele também está te rejeitando. Como que ele rejeitou? Desobediência. E Deus claramente está dizendo, o que eu queria de você não era sacrifício, não era a adoração. E a pergunta é muito clara, será que o Senhor tem mais prazer em holocar o sacrifício do que não obedecer a palavra? O obedecer é melhor que o sacrificar, ouvi-lo é melhor do que a gordura de carneiros. E a Bíblia não trata a desobediência, mesmo na vida de quem serve a Deus, como uma coisa simples. E diz, a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação como idolatria. Deus está dizendo, você está com problemas sérios. O profeta Jeremias, que fala a uma geração que viveu o apogeu, o clímax da apostasia, diz no capítulo 7, dos versos 21 a 26, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Traduzindo, Deus está dizendo, eu não quero esse sacrifício. Então, para não perder a carne que foi queimada, como você o seu churrasco. Deus está dizendo, não vou aceitar a adoração de vocês. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei, nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isso. Agora vai estar o que acontece lá em Êxodo 19, quando o povo para no Monte Sinai e ouve Deus a primeira vez. Mas o que lhes ordenei foi isso. Deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. Mas vocês não quiseram me ouvir, nem me atenderam. Foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Olha a observação que Deus por meio de Jeremias faz. E diz, eu falei alguma coisa sobre sacrifício no dia em que tirei vocês da terra do Egito? Deus falaria sobre sacrifício, instituiria o padrão da adoração depois. Mas a primeira coisa que Deus fala, eu quero que vocês sejam o meu povo, e o que vai caracterizar vocês, a minha propriedade peculiar na terra, é que vocês vão me ouvir, vão me obedecer, vão andar nas minhas leis. Deus está dizendo, antes de sinalizar qualquer expectativa de adoração, eu pontuei a minha expectativa por obediência. Mais do que adoração, Deus espera de nós obediência. Quem está entendendo? Não, pastor, mas o senhor tem que entender que eu amo, Jesus ama. Então leva a sério o que ele mesmo disse, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele diz, sua forma de expressar amor não é apenas falando, é me obedecendo. E sabe, de alguma forma você vê que as pessoas tentam suprimir a obediência, relativizar a obediência no evangelho cada vez mais. Eu fico pasmo com a quantidade de doutrina, se é que a gente pode chamar de doutrina, né, de falsa doutrina que vem surgindo, questionando e relativizando a obediência. Alguns anos atrás, eu tinha pregado uma mensagem sobre a obediência. E depois disso uma pessoa me aborda e diz, pastor, o senhor está por fora da revelação divina. Minha vontade era dizer, garoto, eu tenho mais tempo com a cara na Bíblia, estudando a Escritura, do que tu tem de vida respirando. Mas eu lembrei que era crente. E lembrei que era pastor. Então fiz cara de paisagem, falei, então me ilumine, compartilhe sua revelação. Divida sua sabedoria, me ajude a crescer. Qual revelação eu estou por fora e não entendi? Ele falou, o senhor nunca viu, nunca leu o que a Bíblia diz, que o fim da lei é Cristo. Eu falei, não só li, te digo onde está escrito. Romanos capítulo 10, versículo 4. Ele falou, o senhor não percebeu o furo da sua lógica na pregação? Eu falei, garoto, se eu achasse que tem furo na lógica, eu não tinha pregado. Que furo é esse? Ele falou, o senhor pregou sobre a obediência. Eu falei, isso eu percebi. Qual é o furo? Ele falou, se a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, e só existe obediência onde tem lei,
E esse argumento dele eu não podia questionar, porque só pode ter obediência quando tem algum mandamento, alguma ordenança, alguma lei. A lógica chega a ser infantil, simples nesse nível. Ele falou, o senhor está pregando sobre obediência, mas a Bíblia diz que não tem mais lei, se não tem mais lei, como é que tem obediência? Quando ele falou isso, eu falei, para agora essa bobagem que você começou a falar. Eu falei, você primeiro começa alegando uma revelação, e depois você apelou para a lógica. Então vamos falar das duas coisas. Em primeiro lugar, não acho que você teve uma revelação que nem o apóstolo Paulo ou as escrituras tiveram. Se você chamar isso de revelação, eu vou chamar isso de um espírito de engano. Paulo disse, se um anjo aparecer e pregar um evangelho diferente, anátema, maldito, então você não pode ter uma revelação diferente da deles. Eu falei, pelo jeito nem Paulo entendeu a revelação que você teve. Porque você está dizendo que o fim da lei é Cristo, significa o fim de todo e qualquer tipo de lei. Então isso significa que não existe mais nenhum tipo de lei, tudo foi revogado em Cristo. E Paulo em Romanos 13 vai falar sobre a importância de que a gente se sujeite às autoridades civis e obediência aos nossos governantes. Eu falei, mas de acordo com você, se desapareceu todo e qualquer tipo de lei, está instalada a anarquia gospel. E nós vamos viver como na época do juízo, cada um fazia conforme lhes parecia. Falei, segundo, Paulo não acreditava no que você está falando. Porque em 1 Coríntios 9:21 ele diz, não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Então como que alguém que acredita que não tem mais nenhuma lei vai especificar que ele não está sem lei, vai dizer debaixo de que lei ele estava? Falei, segundo, você apelou para a lógica. Sua revelação não se sustenta como revelação. Vamos falar da sua lógica? Eu falei, Paulo tinha uma mente no mínimo mais brilhante do que a minha, a sua e mais uma turma junto. E você acha que ele também tinha um furo na lógica dele? Que o cara ia dizer que acabou lei e que já que não tem mais lei, não precisa de obediência. Mas você não percebeu que 90% dos textos que eu citei pregando sobre obediência são de Paulo? E se Paulo acreditasse no que você acredita, ele ia mandar a gente a obedecer? E se ele mandou a gente a obedecer, você está dizendo que ele não tem o básico da lógica para entender que só tem obediência onde tem lei e que ele está tão confuso. Se Paulo estiver confuso do jeito que você está sugerindo, nem ele, que escreveu metade do Novo Testamento, merecia crédito em nenhuma outra área. Eu falei, cá entre nós, eu estou mais inclinado a desconfiar de tu do que de Paulo ou da Bíblia. Porque o que me parece é que você não está entendendo o que Paulo falou. Você acha que o que Paulo falou significa o fim de todo qualquer... Fim de lei, fim de lei. Falei, criatura, Paulo está dizendo não estando sem lei. Então ele está advogando que não é isso, você entendeu. Eu falei, deixa eu tentar ir por outro lado. Deixa eu tentar dar a volta por onde talvez a gente concorde. Pela linguagem dele, eu já percebi o Ctrl+C, o Ctrl+V, o que é que ele estava copiando e colando. Às vezes é fácil descobrir quem a pessoa está lendo, quem é que ela está escutando, quem é que ela está assistindo. Eu já tinha decodificado o garoto, eu já sabia o que ele pensava. Então eu falei para ele, vamos começar por onde a gente concorda? Eu falei, você acredita no que o livro de Hebreus diz? O livro de Hebreus foi escrito para mostrar que o sacerdócio de Cristo da nova aliança é superior ao sacerdócio levítico da antiga aliança. E que houve uma mudança de sacerdócio. Falei, você tem alguma dificuldade de entender ou aceitar isso? Ele falou, inquestionável. Falei, pronto, concordamos. Falei, agora que a gente concordou que mudou o sacerdócio, falei, eu quero ler um versículo com você. Hebreus capítulo 7, verso 12 diz que onde a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Falei, presta atenção, mudança de lei não é cessação de lei, não é aniquilação de lei, não é desaparecimento de lei. Então, quando Paulo diz o fim da lei, ele está falando do fim de uma lei que não está mais em vigência, mas que foi substituída por uma nova. O fim da primeira não é o fim de todas. O fim da lei é Cristo, não está falando do fim de todo e qualquer tipo de lei. Está falando de uma lei que se encerra com aquele sacerdócio, quando outra é instituída no lugar da anterior. Jesus diz em João 13:34, um novo mandamento vos dou. Como é que não tem mandamento? Como é que não tem ordenança? Mas essa baboseira toda, a gente ouve o tempo todo em nome de uma pseudo-revelação. Qual o objetivo disso? Subjetivizar, relativizar ou suprimir a obediência, que é parte do cerne da mensagem do Evangelho, e por isso eu estou chamando ele hoje de o Evangelho da obediência. Nós precisamos entender o que é que de fato a graça veio fazer. A graça não veio botar fim na lei, como esse povo está pregando. Porque de alguma forma eles acreditam que o maior vilão na Bíblia, depois do Satanás, é a lei. Esses caras batem na lei, falam mal da lei, atacam a lei, diz não, a lei era pesada, era difícil, ninguém conseguia obedecer, e Deus seja louvado, Jesus nos libertou da lei. Não, Jesus não veio libertar ninguém da lei. Jesus veio nos libertar do pecado. Há uma diferença gigantesca, abismal entre uma coisa e outra. Paulo escreve aos Romanos e a Timóteo e chama a lei de boa. Como é que nós vamos chamá-la de ruim?
O que as pessoas às vezes não estão olhando é o quadro todo. Por quê? Se você faz um diagnóstico equivocado, forçosamente, você tenta oferecer uma solução tão equivocada quanto o diagnóstico. Então por que esse povo acredita que o problema é a lei? Porque eles dizem, a exigência era muito alta, o homem não podia obedecer, ninguém aguentava, todo mundo era oprimido pela lei. Então, se o problema é que a lei tinha um padrão tão elevado, a régua era tão alta que a gente não podia cumprir, qual seria a solução? A solução seria Deus baixar o padrão e dizer, agora eu vou deixar mais fácil para vocês dar conta. Porque se o problema é que é muito difícil, a solução seria deixá-la fácil. Agora a pergunta é, foi isso que Jesus veio fazer? Não. E diz, ouviste o que foi dito aos antigos, lei de Moisés, não adulterarás. A lei tinha padrão moral. Mas ele diz, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus não apenas sustenta a lei que já tem lá, como ele amplia o mandamento. Ele subiu o padrão, ele não diminuiu. Ele diz, antes você podia amar o próximo e odiar o inimigo, agora tem que amar o inimigo e orar por ele. O padrão baixou ou subiu? Subiu. Então se o problema é o padrão e ele veio subir, em vez de resolver, Jesus veio complicar. Então não há lógica que isso sustente. Agora, se você entender que o problema não era o padrão alto, era a incapacidade do homem de atender o padrão, então qual seria a solução? Empoderar e capacitar o homem não só para atender o padrão anterior, mas até mesmo um superior. Então eu quero terminar falando de capacitação para a obediência, porque não adianta relacionar a obediência com salvação, obediência com a vida cristã, e eu e você ficarmos nos questionando, é possível andar em obediência? Obviamente, se dependesse apenas de mim, de você e dos nossos recursos humanos naturais, nós não poderíamos. E aí nós temos que entender a capacitação para a obediência. Um dos textos icônicos, quando você vai falar da graça, é quando em João capítulo 8 a Bíblia nos mostra que uma mulher apanhada em flagrante adultério é trazida a Jesus. E as pessoas comentam, Moisés na lei mandou apedrejar. O que é que o Senhor tem a dizer? Jesus faz um comentário que não está na lei de Moisés. Ele não fala contra, mas ele só faz um acréscimo. Aquele dentro de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra, pode começar a execução. A lei não exigia isso, mas a declaração de Jesus fritou a consciência dos ouvintes. E a Bíblia diz um por um, começando os mais velhos. Para mim é uma questão, né, fácil de imaginar por uma perspectiva de probabilidade. Quem viveu mais pecou mais. Eu imagino os mais velhos pensando, eu é que não tenho moral para isso, e vão tirando o time de campo. O outro vai pensando a mesma coisa, e no fim só sobra Jesus e a mulher. Agora, quando sobrou Jesus, Jesus podia ter apedrejado a mulher não só pela exigência da lei de Moisés, mas até pelo que ele sugeriu. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus não tinha pecado. Mas ele vai olhar para essa mulher e ele oferece misericórdia e diz, eu não te condeno. E aí as pessoas dizem, a graça é maravilhosa, e é. Mas o problema é que elas param aqui. E Jesus não falou só isso para a mulher. Ele diz, eu não te condeno, mas ele diz, vá e não peques mais. Ou seja, a graça, ela não oferece só a remoção da condenação de pecados já cometidos. Ela nos chama a um posicionamento de parar de pecar. Quem está entendendo isso? Agora as pessoas estão pregando uma graça que para mim não faz o menor sentido. Tipo assim, olha, antes era um pecador esculhambado e ia para o inferno. Agora você encontrou a graça, você pode pecar e viver esculhambado, mas a diferença você vai para o céu. Deus te deu algo melhor do que para os outros. Eu fico pensando, é isso que é o propósito do Evangelho? A minha Bíblia, quando alguém fala isso, está sendo sarcástico, irônico, e supostamente era para ser a mesma. A minha Bíblia diz que o cerne do Evangelho é nos transformar de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. Então, que evangelho ou que graça seria esse que não oferece transformação? Aliás, as pessoas têm uma dificuldade enorme para entender o que é que mudou da antiga para a nova aliança, da lei para a graça, do antigo para o Novo Testamento. Alguns acreditam que o que mudou foi Deus. Deus na lei, ele era ruim, ele era malvado, ele era severo, ele era rabugento, ele mandava matar todo mundo e não tinha misericórdia de ninguém. Mas de repente ele se converteu e apareceu no Novo Testamento bom e amoroso. Não, gente, agora eu estou na vibe paz e amor. Deixei todo esse rancor de lado, superei, agora eu sou bom. Isso é uma bobagem do tamanho do mundo inteiro. Porque um dos atributos de Deus revelado na palavra é a imutabilidade de Deus. Deus não muda, então quem mudou não foi Deus. Outros alegam como aquele garoto, antes tinha lei e agora não tem mais lei. Nós vimos que isso não é verdade. Não é a mesma lei, mas continua tendo lei. Qual era o propósito da lei anterior? Que ela fosse obedecida. Qual o propósito da lei atual? O mesmo, obediência.
Qual eram as consequências de não obedecer à lei anterior? Maldição para quem não obedecia, uma bênção para quem obedecia. Deuteronômio 28. E quem foi que disse que isso mudou na nova aliança? Hebreus capítulo 6, verso 7 e 8 fala dos que correspondem a Deus, bênção; dos que não correspondem com Deus, maldição. Eu sei que alguns não gostam de ouvir isso. E daqui a pouco vou falar do assunto Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas a verdade é que nada mudou. A grande mudança entre o que você tinha antes e depois tem um elemento. Em Hebreus capítulo 9, quando a Bíblia fala da lei, ela diz que os ritos cerimoniais da lei eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ou seja, ninguém era mudado, ninguém era transformado pela lei. E aonde a graça se mostra diferente da lei, ela vem trazendo transformação. E o homem, cada um de nós, eu e você, podemos ser transformados de glória em glória na imagem de Jesus. A grande diferença entre uma coisa e outra diz respeito à transformação. E aí você tem que entender por que é que Deus deu uma lei passageira, transitória. Moisés comunicou uma lei que tinha prazo de validade. E a Bíblia é clara sobre essa mudança de lei. Mas não é porque Deus mudou de ideia. A mudança de lei não é uma mudança de plano. Ela é justamente o cumprimento do plano. Jesus diz: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. E quando ele fala de cumprir, não é meramente obedecer o que estava lá. Ele vem cumprir todas as figuras proféticas. Então Paulo diz que a lei serviu de um aio para nos guiar a Cristo. Mas ela não apontava para Cristo apenas dizendo: olha, o Messias virá, ele vai ter que morrer por nós. Ela também tinha um papel. Qual era o seu papel? Dar ao homem um diagnóstico da sua situação. A lei nunca ofereceu a solução, mas ela ofereceu o diagnóstico. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 7, do verso 5 até o 10. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então ele fala de uma paixão pecaminosa, está dentro de nós, é nossa natureza. Mas ele diz, despertadas pela lei. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou o mandamento para a morte. O que é que Paulo está dizendo? Que quando a lei foi dada, ela mostrou ao homem que o problema dele estava do lado de dentro. Não era o código estabelecido por Deus. Era uma inclinação, uma natureza rebelde e contrária aos mandamentos e aos padrões de Deus. Então qual era o propósito da lei? Não era apenas sinalizar: o Messias virá, ele vai perdoar os pecados de vocês, vai morrer no lugar de vocês. Mas a lei serve de um aio para guiar Cristo, mostrando ao homem qual é a necessidade, provando ao homem que ele precisa não só de alguém que perdoe pecados, porque perdão já tinha na antiga aliança, gente. Todo ano, no dia da expiação, uma vez ao ano, se fazia, a Bíblia diz, recordação de pecados. Por que recordação? Deus me perdoou por tudo que eu fiz esse ano, mas no próximo ano eu vou ter que ser perdoado das mesmas coisas, porque ninguém era transformado. E o povo vivia de queda em queda, de tropeço em tropeço, e dizia: mas ainda bem que tem misericórdia. Aí chega a nova aliança. E o livro de Hebreus diz que nós temos uma nova e superior aliança, baseada em melhores promessas. Tem a Jesus como fiador, mas que a gente acredita que veio fazer só o que a velha fazia. Se é para fazer o que a velha fazia, para que é que nós precisamos de uma nova? Porque o povo está pregando uma graça que só perdoa pecado para você continuar pecando. E não é a mensagem bíblica. Jesus disse a essa mulher: vá e não peques mais. Só que honestamente a maioria de nós pensa quando lê isso: impossível. Mas peraí, só tem 3 possibilidades ou probabilidades lógicas para a gente tratar disso. Primeiro, Jesus mentiu para a mulher, trollou ela. Vai no peques mais, mas não é possível, ele está enganando ela. Isso cabe com a natureza de Jesus? Não. A Bíblia diz que ele é luz e nele não há treva alguma. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Então essa possibilidade lógica poderia caber com qualquer outro, mas não com Jesus. Ah não, pastor, não é que ele mentiu assim porque queria. Mas ele enganou sem querer, porque enganado estava. Ele não conhecia bem a teologia, não estudou muito a Bíblia. Então ele achou que falava certo, mas falava errado. Você está protegendo o caráter dele, mas desconstruindo a identidade. Ele é o verbo, a palavra encarnada. Se ele não entende Bíblia e teologia, quem é que entende?
E se alguma coisa do que Jesus falou não é acurado ou preciso para a nossa fé, por que é que o resto seria? Então é tudo ou nada. Ou você pega o combo inteiro, ou pode jogar tudo no lixo. Então ele não mentiu, não enganou, e ele não estava enganado. Qual a probabilidade lógica que resta? Ele falou a verdade. Não, pastor, tá bom, eu entendo que ele falou a verdade, mas não é possível. Então a verdade não é bem verdade. E no mínimo, se isso não fizer dele um mentiroso, faria dele injusto, porque ele te dá um mandamento que você não pode cumprir. Então ele é injusto. E Hebreus 6,10 diz que Deus não é injusto. Então só existe uma conclusão que você pode chegar: que ele não apenas falou a verdade, ele não está se referindo a algo que é impossível, pode até ser impossível para os recursos humanos, mas presume-se evidentemente que por trás do mandamento existe uma disponibilização de recursos que viabilizem o cumprimento da ordem dada. Nós precisamos entender que o significado mais recorrente de graça na Bíblia não é favor imerecido. Isso é parte da definição, mas está longe de ser a mais completa e a mais empregada. Ela é força capacitadora na Bíblia. Quando Jesus diz, vai e não peques mais, ele está dizendo, não estou dando só uma ordem. Eu te darei recursos para que você possa cumprir a ordem. Eu não sei você, mas eu, quando era adolescente, lia o Sermão do Monte, Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Eu pensava, estava empolgado hoje, hein, Jesus? O sentimento era, exagerou, viajou. Porque eu pensava, impossível ser perfeito, o Senhor ainda quer que eu seja perfeito como Deus, a perfeição absoluta. Quer dizer, deu ruim, impossível. Então nós vamos voltar no mesmo problema. Ele mentiu? Ele estava de brincadeira com a gente? Não. Ou será que eu e você que não percebemos que ele tem recursos que nós ainda não aprendemos como utilizar? Quando Jesus diz que é difícil um rico entrar no reino de Deus, os discípulos perguntam, quem é que vai ser salvo? Ele diz, ei, para os homens impossível, para Deus possível. O evangelho é o evangelho do sobrenatural, desde a conversão, durante todo o caminho da santificação. Agora, na hora que nos pregaram o evangelho, a gente foi salvo porque entendeu toda a mensagem? Alguns de nós, ou a maioria de nós, não entendemos tudo até hoje. Paulo chama a mensagem do evangelho de a loucura da pregação. Você não foi salvo porque entendeu, você foi salvo porque creu. E a sua fé fez com que você acessasse recursos que você até hoje não entende e que puderam operar na sua vida. A pergunta é, por que seria diferente no processo de santificação? Em 1 Coríntios 10:12, Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. A maioria de nós adapta o versículo na mente. Paulo está dizendo, cuida para não cair, mas a gente pensa, ó, não é para cair toda hora, não é para cair todo dia, é para ir caindo cada vez menos. Mas a gente sempre acredita que é para continuar caindo, menos, mas caindo. Paulo está dizendo, não caia. Só que você não pode ler só o verso 12. O que o verso seguinte, o 13, diz? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ele diz, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além da capacidade de resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então o que ele está dizendo? Primeiro, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Eu acho que o crente já começa errando no que ele acredita sobre tentação. Eu brinco que a maioria dos crentes, depois que peca, ele não confessa, ele justifica o pecado. E depois, pastor, aconteceu uma coisa maligna, demoníaca, infernal, satânica, diabólica. Resumindo, a culpa sempre é do Satanás, mas não dele. Porque a maioria de nós acredita que a tentação é sobrenatural e é uma força muito grande que não dá para resistir, pastor. Mas a Bíblia está dizendo, não veio tentação que não fosse humana. A Bíblia está dizendo que a tentação humana não é sobre-humana. Ela é natural, não é sobrenatural. Outro dia um falou para mim, mas a Bíblia chama o diabo de tentador. Eu digo, na hora de pecar não lembra da Bíblia, mas depois vira teólogo. Eu falei, a mesma Bíblia diz em Tiago 1,14, cada um de vós é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. Eu falei, o seu desejo que te trola, não é o Satanás. Mas a Bíblia diz que o diabo é tentador. Eu falei, tá bom, então vamos devagar. O tentador está do lado de fora. A tentação está do lado de dentro. O tentador do lado de fora é um ente sobrenatural, mas a tentação do lado de dentro é um desejo natural. O tentador do lado de fora não pode enfiar dentro de você um desejo que você não tenha. Ele só pode explorar o que está lá. Então o máximo que ele consegue fazer é botar um cardápio debaixo do seu nariz e provocar a sua própria vontade. Então o tentador pode ser sobrenatural, a tentação segue sendo natural. Quem está entendendo? Se você acredita que a tentação é sobrenatural, você não vai vencê-la.
Porque pensa comigo, se a tentação é sobrenatural e vencê-la é humano, consciente ou inconsciente, nós já demos um perdido antes de começar. Agora a tentação não é, nunca foi, nunca será sobrenatural. O que é sobrenatural nessa história é o livramento. Deus diz, além da tentação não ser além das suas forças, eu não vou te deixar lutando sozinho. Eu te responsabilizei ficar de pé e não cair. Mas o mesmo Deus diz lá na epístola de Judas, que Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Ele diz, então apesar de ser responsabilidade sua, eu não vou te abandonar nem deixar sozinho. Eu vou te dar recursos. Agora preste atenção, se a tentação é natural e o recurso para vencê-la é sobrenatural, quem é que não consegue ganhar com isso? Há uma capacitação para a obediência. Essa capacitação é presumida na revelação da própria graça. Eu não quero entrar em detalhes nisso aqui agora, mas se você não conseguiu participar dos eventos que fizemos aqui da conferência Graça Transformadora, tem 2 horas e tanto de ensino só sobre isso, né, que você pode acessar lá no YouTube. A gente fala de como podemos viver obediência empoderados pela graça. Mas eu quero chamar a sua atenção para um aspecto mais aqui que não pode ser ignorado. Em Atos no capítulo 5, no verso 32, nós temos a declaração dos apóstolos que também tem que ser levada em conta aqui. Ele diz, e nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. É evidente, nós falamos do ministério do Espírito aqui ao longo do mês de setembro, é evidente que o Espírito Santo é uma promessa, é parte desse combo da salvação. E a Bíblia diz, o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. O Espírito é dado a quem abraça a obediência do Evangelho. Mas ele também é dado para nos capacitar a viver a obediência que por nós não poderíamos. Então eu falei que o propósito da lei antes era o diagnóstico. Ela revelou a nossa natureza pecaminosa, a nossa incapacidade de ser transformado. Ela mostrou que a gente precisava mais do que perdão de tempos em tempos. E ela sinalizou a necessidade de um Redentor que viria para nos transformar. O livro O Peregrino, depois da Bíblia, é o maior clássico da literatura cristã. Não existe nenhum outro livro que foi tão lido pela irmandade dos crentes, né, ao longo dos últimos séculos como o livro O Peregrino. Se você não leu, recomendo que faça a leitura desse livro. Ele conta a história de alguém que se converte. Ele denomina, uma história fictícia, cheia de alegorias para explicar o Evangelho. Ele denomina esse camarada, depois se converte como cristão. Cristão, num determinado momento da sua jornada, ele encontra um outro personagem chamado intérprete. Como o nome sugere, é alguém que vai explicar verdades bíblicas para ele. E tem uma hora que ele, hospedado por intérprete, é conduzido pelo próprio intérprete a um cômodo que nunca tinha sido varrido. Uma pessoa entra, começa a varrer e uma poeira levanta no ar. É insuportável ficar ali dentro. Ele sai tossindo. Do lado de fora, ele percebe intérprete sinalizando para que outra pessoa entre. A segunda pessoa entra borrifando água. E aquela poeira no ar, agora umedecida, rapidamente baixa. Não apenas baixa, mas agora umedecida, pôde ser varrida. A sala ficou limpa, sem criar confusão de antes. Do lado de fora, o intérprete diz para o cristão: a primeira pessoa que entrou varrer o cômodo é a lei. A poeira que você viu levantar é o pecado no coração do homem. Está falando da natureza e não só de ações. Ele diz, mas a outra pessoa que entrou é o Evangelho. E a água borrifada é a graça. Eu amo essa ilustração. O que ele está dizendo? A lei não veio resolver, a lei veio expor a bagunça. Olha o quão esculhambado está esse negócio. Você precisa de quem limpe. A lei, imagina alguém quebrou o braço e vai para o médico. Antes da cura, o que ele vai ter que fazer? Um raio-x. O raio-x vai dar o diagnóstico, porque o diagnóstico preciso ajuda num tratamento preciso. O médico precisa saber o quanto esse braço está quebrado, o quanto esse osso está separado, como exatamente tem que ser feita a imobilização, e a cura será precisa a partir de um diagnóstico preciso. O propósito da lei nunca foi resolver o problema, mas foi dar ao homem um bom diagnóstico. Aonde viria a solução? Romanos 8,3 diz, o que for é impossível à lei, porque estava enferma pela carne. Isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Traduza-se, o que a lei nunca resolveu, Jesus veio resolver. João 17 diz, a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus. Então você pode ler esse texto assim, o que a lei nunca resolveu, a graça veio resolver. O que é que a graça veio resolver? Se você volta para Romanos 8,
Os versos 3 e 4, a Bíblia diz: porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual era a exigência da lei? Uma só: obediência. Mas desde a queda do homem, lá no Éden, nunca foi possível o homem viver plena obediência por causa de uma carne pecaminosa, uma natureza rebelde que a lei veio expor e mostrar: está ruim para você. Você não precisa apenas de alguém que perdoe, mas de alguém que transforme. E a graça vem trazer a transformação para que o homem possa satisfazer a exigência da lei. Entenda-se: obediência. Qual a maior definição bíblica de graça? Ela vem empoderar o homem para a obediência, que nunca, desde a queda no Éden, nunca mais havia sido possível. Com uma definição dessa de graça, me ajuda a entender como é que estão pregando uma graça que diz: você não precisa obedecer nada, está tudo bem. Isso não é graça, é uma desgraça. E está fundando um monte de gente na contramão daquilo que é o Evangelho de Cristo. A graça veio nos capacitar para a obediência. Aí eu falei do Espírito Santo que nos foi dado. Vamos lá, Gálatas 3, capítulo 13 e 14, eu vou encerrar aqui, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Porque Jesus fez isso, verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Em todo evangelho que você vê é uma troca maravilhosa para nós. A Bíblia diz: Jesus se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Diz que Ele se fez pecado para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. E aqui o texto diz que Ele se fez maldição para que a bênção nos alcançasse. Agora, quando a Bíblia diz Cristo nos resgatou da maldição, algumas pessoas têm um entendimento equivocado do que é ser resgatado da maldição. Elas acreditam que se a gente foi resgatado da maldição, a maldição não existe mais. Então assim, não importa o que você faça de errado, não tem consequências. Eu falo para as pessoas: Cristo nos resgatou do pecado? Essas pessoas creem nisso. Elas falam assim. Eu falo: o pecado deixou de existir? Ninguém mais peca? Não, peca. Eu falei: Cristo nos resgatou da morte? Sim. As pessoas deixaram de morrer? A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Então nós já temos a provisão plena. Mas nesse momento, a gente escapou da morte espiritual, da morte física? Não. Mas vamos voltar no pecado. A gente é resgatado do pecado, mas ainda pode pecar. Mas a gente, quando é resgatado da maldição, não existe mais maldição. Então o pecado tinha que ter deixado de existir, e você tinha que ser coerente no que crê. Mas você pega só a parte que interessa. Não posso negar a existência do pecado porque eu peco, mas eu posso pecar sem culpa se eu acreditar que não tem mais maldição. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando diz que Ele te resgatou da maldição, assim como do pecado, significa que Ele não precisa mais controlar você, não que deixou de existir. Agora, qual era a origem da maldição? Deus disse: se obedecer os meus mandamentos, benção. Se desobedecer, maldição. Como que eu e você podemos viver fora da maldição? Porque agora o Espírito que foi dado aos que o obedeceram ao passar pela porta e serão capacitados para andar em obediência, pela obediência que não é fruto só de esforço e dedicação humana, mas de empoderamento do Espírito Santo. A maldição não será mais uma consequência inevitável, e a bênção é a oportunidade que eu e você podemos escolher, porque podemos andar em obediência. Dá para entender a diferença? Honestamente, eu tenho sentido esse incômodo da parte de Deus, de chamar a atenção de vocês para um evangelho que é um evangelho de obediência. E eu quero concluir só te lembrando o seguinte: quando a Bíblia anuncia o juízo eterno, não diz só aos que não creram. É lógico que a Bíblia diz: quem crê será salvo, quem não crê está condenado. Mas a Bíblia usa um outro sinônimo para os que não creram. Ela fala dos que não obedeceram. 2 Tessalonicenses 1:8 fala que haverá vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. 1 de Pedro 4,17, depois de dizer que o juízo começa pela casa de Deus, e do apóstolo dizer se é com dificuldade que o justo se salva, ele pergunta: qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Está falando de um juízo ainda maior. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 19, ele menciona espíritos em prisão. De quem ele está falando? O verso seguinte, o 20, explica: os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O plano de Deus não era salvar só Noé e a sua família.
O Novo Testamento chama Noé de pregoeiro, ou seja, pregador da justiça. Durante todo o tempo da construção da arca havia uma pregação: Deus vai julgar o mundo, Deus vai julgar o pecado, vocês podem se arrepender. Mas os que permaneceram desobedientes agora estavam sendo julgados e são chamados de espíritos em prisão. A história termina sempre da mesma forma. A condenação não é só para quem não creu, é para quem não obedeceu, porque a própria obediência é uma expressão de fé e ela não pode ser relativizada. Quem está entendendo, diga amém. Feche seus olhos por um instante. Eu gostaria que nós tirássemos um minutinho, ou uns minutinhos de oração antes de terminarmos. E eu sei que, embora a gente está aplicando doutrina de uma forma muito geral, não estamos falando de áreas específicas. O Espírito Santo sabe ser muito preciso e trazer aplicações bem personalizadas quando nós ouvimos a palavra. Talvez hajam áreas da sua vida onde você possa olhar e dizer: puxa, realmente eu cresci na obediência nessa área e tenho andado em vitória. Mas talvez hajam áreas que você precise de um pouco mais de atenção. Talvez hajam áreas pelas quais você precisa se arrepender hoje diante de Deus, dizendo: a desobediência se instalou nesse departamento da minha vida. E o propósito da palavra de Deus não é gerar culpa nem condenação. Mesmo quando somos confrontados, é sempre um chamado ao conserto, ao arrependimento. É sempre uma expressão da misericórdia de Deus. Aliás, uma das razões pelas quais, quando eu estou ensinando, eu gosto de trazer um grande volume de texto bíblico, é não só porque quando falamos de interpretação bíblica, é a Bíblia que explica ela mesma, mas é porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não há nada que tenha o poder de renovar a nossa mente, gerar fé no nosso coração, como a palavra de Deus. Não há um pregador que vai produzir esse efeito. Eu creio que enquanto a palavra é lançada e você vai ouvindo, o Espírito Santo vai provocando e gerando também não só a consciência de que algo precisa ser mudado, mas de fé para que você possa vencer. E eu quero que você coloque sua vida diante de Deus, que você possa sujeitar-se mais uma vez ao senhorio de Cristo, dizendo: eu quero te chamar de Senhor e eu quero obedecer os seus mandamentos. Eu quero andar na sua palavra. Talvez seja um bom momento para dizer: Deus, eu preciso entender melhor na forma prática do dia a dia a interação com a graça, o como usar os recursos do teu Espírito Santo para andar em obediência. Mas eu quero isso. Eu quero que você se posicione diante de Deus orando aí mesmo no seu lugar. Enquanto você faz a sua própria oração, eu quero fazer um convite, um apelo a dois grupos de pessoas. O primeiro deles é composto de pessoas que nunca entregaram formalmente o controle da sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo Ele Senhor da sua vida. Você nunca passou pelo processo de arrependimento, de acordo com a mensagem de Jesus, de reconhecer que é um pecador, que precisa do Salvador, e o único que é Salvador, de acordo com as Escrituras, é Jesus. Isso não significa que você não creia na existência de Jesus, talvez você não tenha entendido com clareza a obra dele. Isso não significa que você não simpatize com ele, você provavelmente não estaria aqui se não tivesse algum tipo de interesse. Mas você nunca teve aquela decisão, aquele posicionamento decisivo que diz: a partir de hoje tudo muda. Eu não quero que você vá embora sem te dar a oportunidade de tomar a decisão mais importante da sua vida, não só da vida terrena e atual, mas que vai produzir impacto por toda a sua eternidade. Quer passar por essa porta, experimentar a experiência de salvação, é decidir sujeitar o controle da sua vida ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo sabe que o discurso de um homem não poderia fazer essa bagunça que está acontecendo dentro de você. Aliás, às vezes as pessoas me dizem, principalmente em momentos como esse, quando a gente pega uma doutrina pesada para ensinar, às vezes alguns falam, dizem: não entendi a maior parte do que o senhor falou, mas algo me tocou de uma maneira que eu não consigo explicar. Eu digo: isso é o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração e te chamando. Mas você precisa dar uma resposta. A Bíblia diz: se hoje ouvir sua voz, não endureça. Não resista mais, não seja rebelde. Você pode escolher atendê-lo. Mas eu quero convidar um segundo grupo a se unir ao primeiro, e nós queremos orar pelos dois. O segundo grupo é composto de pessoas que um dia já tomaram essa decisão, mas se desviaram da verdade.
Essa terminologia parece feia, até pesada para alguns, mas é uma terminologia bíblica. Em Tiago, no capítulo 5, nos versos 19 e 20, a Bíblia diz: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, alguém o converter, saibam que aquele que converte um pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. A Bíblia fala de alguém que desviou da verdade, que é chamado de um pecador, precisando de conversão, como aquele que nunca se decidiu. Talvez você não tenha desviado da igreja, mas você sabe que se não está vivendo em obediência à palavra de Deus e voltou a adotar o estilo de vida anterior de desobediência, você pode até estar dentro da igreja, rodeado de outros cristãos, mas você sabe que precisa de um conserto e de um recomeço. Há muitas razões pelas quais isso pode ter acontecido e nós não queremos julgar você. Talvez você teve uma decepção com pessoas, talvez o evangelho nem foi pregado direito. Há uma série de coisas que podem ter contribuído a isso, e a razão pela qual você distanciou não importa. O que importa é que o Pai que ama você está te chamando de volta. Ele está dizendo: não vou desistir de você, eu vou lutar por você, eu te quero de volta. Ele está te dando uma oportunidade de recomeço. Eu gostaria que tanto um grupo como outro pudessem formalizar sua decisão hoje, aqui e agora. Eu quero orar com você.